E agora, Empreenda Geek, com Anderson e Daniel. Boa tarde, galera. Tudo bem? Aqui é Anderson Teixeira, seu coach de carreira em mais um Empreenda Geeks. Vamos lá para nossa colinha antes de iniciar aqui, Dani? Vamos lá. Vamos lá, então. A nossa colinha das redes sociais, Insta, Face, Twitter, @RadioGeekBR. Nossa página na internet é o radiogeek.com.br. Também temos a hashtag ao vivo, que você pode nos acompanhar. A nossa linha de WhatsApp é o 973136617. E lembrando que o canal no YouTube é o @RadioGeekBrasil. Beleza? E aí, Dani, vamos falar sobre o que hoje? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre como empreender como coach, né? Bacana, top. Temos aqui a nossa convidada Kelly. Muito obrigado. Bem-vinda! Por ter aceitado o convite. Kelly, antes da gente entrar no nosso tema, fala um pouquinho de você, da sua formação e tudo mais. Bom, eu sou administradora, pós-graduada em RH e trabalho atualmente como Career Coaching. E tô aqui para trocar figurinhas com vocês para falar sobre os desafios do empreendimento com coaching. Como que foi essa sua trajetória quando você decidiu agora, a partir de agora começar a empreender como coach? Eu já vinha há algum tempo um pouco incomodada trabalhando com recrutamento e seleção, porque eu percebia que aquele candidato passava por mim, mas eu tinha que fazer uma escolha e ele ia embora e eu não podia acompanhar. Legal. Então me incomodava muito, porque era alguém que eu queria poder ajudar, que eu queria poder direcionar, desenvolver competências. Só que até então eu via o coaching muito como a gente estava conversando, era uma técnica do RH. Aí eu percebi, não, pode ser um caminho em si. E foi aí que eu despertei pro coaching. Legal. Durante a sua carreira ainda trabalhando no RH, foram sempre dentro de empresas? Sim, eu trabalhava numa consultoria. Era uma consultoria focada em treinamento, mas eu implementei a área de RH também com outras áreas. Eu consegui fazer um trabalho de avaliação de desempenho, pesquisa de clima. A gente trabalhava para outras empresas, né? E eu vivia muito o clima também de outras organizações. E sempre percebendo aquela necessidade de desenvolver o lado humano. Porque muitas pessoas focam muito na parte técnica, né? As hard skills que a gente chama. Sim. E às vezes querendo focar muito num resultado, tá, e a pessoa como fica nisso, né? Lembrando que através de pessoas a gente atinge resultados. Pois é. É o famoso P mais P igual a R. Pessoas mais processos igual resultado. É isso mesmo. É isso aí. Quais foram os maiores desafios que você conseguiu perceber ao longo desse percurso? Eu percebo que atualmente a gente sofre um certo preconceito em relação à profissão pela falta de regulamentação. Então, a gente tem o excesso de profissionais que nem seriam profissionais porque não são sérios, que denigrem muito a imagem do profissional de coach. Sim. E muitos profissionais que são sérios, mas que ficam no casulo. Não conseguem mostrar para todo mundo o que é de fato coaching. Entendi. Então, enquanto os bons se calarem, os ruins dominam. Não é assim? Essa parte da regulamentação é um assunto bem sério que a gente já até discutiu em um outro programa e tal. Mas em termos dos desafios, talvez assim, do dia a dia, né? O que você tem mais encontrado, por exemplo, nessas sessões que você tem feito, em termos de ajudar as pessoas a seguirem nas carreiras que elas têm? Eu percebo que as pessoas sabem muito pouco de si mesmas. Então, muitas vezes elas nem sabem qual o problema que elas têm e onde elas gostariam de chegar. Então, o grande desafio é conseguir com que a pessoa se conecte com ela mesma, entenda quais são as competências que ela já tem bem desenvolvida, no que ela precisa olhar com mais carinho, porque muita gente hoje está focando só no mercado, só no externo, então acaba caindo muito naquele papo de crise, que é fato, a gente está vivendo tudo isso, mas onde começa a responsabilidade individual de cada um? Como que eu posso evoluir para mudar a minha vida, apesar do cenário que eu tenho? Aquela velha história do gato da Alice, né? De que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Só que isso gera algumas consequências que às vezes as pessoas não gostam tanto, né? Não dá para delegar a carreira para a empresa, né? É complicado porque as pessoas têm uma visão de que dependem do emprego o tempo todo para poder ter a sua vida, para poder se manter e para realizar seus sonhos. E elas, em algum momento, precisam acordar para entender que, na verdade,
todo esse aparato, tudo isso que faz parte da vida do ser humano, não está só vinculado a ter um trabalho, né? Há um desenvolvimento pessoal e também que as pessoas tenham comportamentos de buscar algo mais, partindo delas mesmas, né? E o que você disse é um fato muito importante, porque atuando como coach, eu percebo que as pessoas muitas vezes não sabem nem qual objetivo elas querem. Quando a gente fala, por exemplo, de carreira, o que você quer ser? Né? O que você quer? Qual o seu objetivo para você fazer um processo de coaching? Essa é uma pergunta inicial que já de cara muitas vezes não tem resposta. Sim. E aí você amarra com isso que você disse. As pessoas não têm um autoconhecimento, não conseguem se impor no sentido de buscar algo que elas realmente queiram e que esteja amarrado com aquilo que elas são na sua essência. Porque conscientemente elas querem o sucesso, mas existem uma série de crenças limitantes que impedem. Porque é muito comum eu encontrar alguns coaches que falam: não, eu quero me desenvolver, eu quero me tornar um gerente, mas diretor não. Porque o diretor não tem vida pessoal, o diretor abandona a família, e para mim é muito importante a minha família. Olha só. Aí não tem como você conseguir se dedicar de fato à sua carreira se você entende que a sua carreira vai destruir outros sonhos. Mas é que tá, as pessoas sofrem por se comparar. Então ela compara, olha, aquele cara ali é um diretor e ele não tem vida pessoal, né? Ele de repente destruiu um casamento. Eu já vi isso em organizações. Grandes diretores que eram workaholics e que de repente já não tinham mais sua vida pessoal e viviam apenas pelo trabalho. E as pessoas miram nessas pessoas como se elas fossem ícones da verdade. E não é, eu já conheci outros e já tive experiências vividas de você ver outro diretor entrar num lugar e ser totalmente diferente, ser humano, ter seu tempo, ir para sua casa, cuidar da sua família, etc. Isso aí são crenças que precisam ser desbloqueadas. E as pessoas não sabem como fazer isso. E muitas vezes nem sabem que tem isso. E investir no autoconhecimento é algo que deve ser feito de uma maneira muito mais efetiva do que as pessoas têm pensado. E hoje, a gente, graças a Deus, está acordando um pouco mais para isso quando começam a ver os resultados. Sim. O que você teria, por exemplo, de dicas, talvez, para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, sobre como realmente descobrir e entender que é realmente isso que eu quero e não aquilo que talvez me seja vendido como uma imagem interessante, talvez pela mídia, etc. Como, sei lá, olha, o que você precisa é viajar 2 a 3 vezes por ano e ter um salário de média em tantos R$1.000 e assim tem que ficar assim com a sua família, e quando na verdade as pessoas nem querem isso. Como que ela pode entender de que é isso aqui que eu quero e não é isso que eu quero? Olhando para o próprio histórico. Quando você pensa em tudo que você já viveu e o grau de satisfação que você teve em cada uma daquelas experiências, você já tem um certo parâmetro para entender o que é realmente importante para você. Porque até algum tempo atrás, a gente só ouvia falar daquele consumismo desenfreado que você precisava ter. Agora a gente entrou num momento muito interessante que tem se falado muito de minimalismo, a gente fala muito do ser. Só que também se fala muito que você precisa consumir muitas viagens. E algumas pessoas não gostam de viajar e agora elas são as estranhas. Sim. Tem gente que não gosta de viajar aí? Tem. Existem pessoas Sério? que não gostam, mas que têm até um certo receio, uma vergonha de falar que não gosta. Puxa vida. Porque hoje em dia inverteu. Hoje em dia você precisa viajar para ser uma pessoa interessante, senão você é muito estranho. Tem gente que não gosta de pizza, sabia? Eu Na não capital entendo. da pizza. Eu não entendo isso. Mas tem gente que não Meu gosta. Deus. Bom, vamos lá. A gente falou até agora, então, das dificuldades de você empreender como coach. Que é as pessoas se conhecerem, ter o autoconhecimento, saber os objetivos, etc. Quando a gente fala, por exemplo, em empreender como coach, em que momento você fala assim, não, agora eu preciso montar a minha empresa, agora eu preciso angariar clientes, agora eu vou ser independente? Quando foi que você teve esse estalo? Muita gente veio atrás de mim, porque eu sou muito ativa no LinkedIn. E eles perceberam que eu poderia contribuir de alguma forma. Bacana. E daí surgiu a necessidade de regularizar. É diferente daquele empreendedor que decide, não, quero empreender e vou estudar um mercado. Certo. No meu caso, eu sabia o que eu queria fazer e existia essa necessidade de caminhar direitinho, emitir nota fiscal, fazer aquele processo todo. Foi quando eu comecei. Só que quando você decide ser uma coaching, você não é apenas uma coach, você é uma coach, mas você também acaba sendo uma vendedora, mesmo não gostando. Que é um padrão, a maioria dos coaches não gostam de vender. Isso é uma verdade. E
Eu acho invasivo você chegar para um estranho e falar assim, aceita um coach aí? Vai um coaching hoje? Não dá, você tá Uma falando... dose de coaching. É a transformação da vida de alguém. Então, eu acredito que a gente precisa primeiro se apresentar como uma solução e algumas pessoas vão se identificar com esse estilo de comunicação e outras não. Exato. As pessoas que não se identificam não são potenciais clientes e você não é melhor para elas. Então, para ser coach, você também tem que ter habilidade de venda, tem que fazer cobrança. Você tá naquele momento, você tá super bem com o seu coach e, de repente, agora, eu preciso cobrar esse cara, como que vai ficar a minha relação com ele? Tem que ser profissional, né? A relação profissional, ela tem que já iniciar num contexto de você ter um contrato, Exato. né? Você deixar claro quais são as regras, estipular regras no sentido de, olha, se atrasar o pagamento tem uma cobrança de um percentual, porque isso já fica tudo estipulado dentro de um contrato. Acho que já permeia e já deixa as margens daquilo que vai ser o relacionamento entre o coach e o coachee. Acho que isso facilita bastante. É necessário. Outra coisa também que é importante que você falou é a questão de vender. Sim. O coach precisa aprender a vender, ele precisa treinar, ele precisa aprender e usar o que ele aprendeu como técnicas de vendas. E hoje a gente fala muito do marketing digital, né? Então o marketing digital está sendo muito usado no processo de coaching. E aí vem uma outra coisa que eu estava comentando contigo, que é o bombardeio que a gente recebe de informações. Até conversei com o Dani sobre isso outro dia. Nós somos bombardeados de informações, redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Só que os bons vão ficando no mercado. Os bons vão sendo filtrados. E aí você precisa fazer um bom trabalho e construir isso ao longo do tempo. Como que você enxerga isso, por exemplo, quando você investe seu tempo e a sua energia com vendas, mas ao mesmo tempo tem que administrar a empresa, que é você. Ao mesmo tempo tem que administrar os clientes que estão andando. Qual que é o desafio que você tem nesses momentos que você precisa se desdobrar e ser várias pessoas ou vários profissionais ao mesmo tempo? Bom, a gente estava conversando até que de uma sessão para outra, a gente precisa ficar mudando energia o tempo todo. Porque dependendo da necessidade de um coach e de outro, ou eu vou estar mais animada para conseguir despertar a energia dele, ou eu vou ter que ser um pouco mais fria, mais racional para a gente montar um planejamento estratégico. Então, o tempo todo, o coach ele precisa gerenciar a própria energia e o próprio tempo. Entendi. Eu já não sou completamente dona do meu tempo, apesar de ter horário flexível. Porque muitos dos meus coaches trabalham o dia todo, então às vezes eu vou ter que trabalhar até 9, 10 horas da noite. Pois é. Mas eu também posso, de vez em quando, acordar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu sou dona do meu tempo e tenho ônus e bônus, né? Como tudo na vida. Uma coisa também que é legal a gente falar é essa questão da sua administração do tempo. Porque você também tem que ter o seu tempo pessoal. E aí uma coisa que é muito importante, né? As pessoas, elas se espelham naquele comportamento que você tem. Exatamente. Então ele fala assim, olha, você é aquilo que você faz, não aquilo que você fala. E às vezes a gente como coach, a gente tem discursos e métodos e técnicas que a gente utiliza que a gente também tem que se policiar para usar com nós mesmos, né? Isso é muito legal. Só que também é um ponto muito perigoso, porque você pode nesses momentos se perder, né? E aí você tá falando uma coisa, você tá fazendo uma coisa e de repente você tá falando algo que não condiz com aquilo que você faz. Você se expondo nas redes sociais, por exemplo, como eu faço também, Dani, a gente tá falando o tempo todo dessas coisas, né? E a gente também precisa fazer. Outro dia eu fiz um post e eu recebi um comentário assim, olha, é legal esses posts que as pessoas fazem, mas com certeza elas postam, falam, mas não fazem. E aí, isso é uma coisa que deixa bem conectado, porque eles estão antenados com o que está acontecendo. Parece que não, mas estão. Sim, mas o que garante o profissionalismo de um coach é a congruência que ele tem. Exato. Então, não tem saída. Em alguns momentos, eu quero até explodir, vou me desequilibrar, eu penso, gente, eu tenho responsabilidade não só com a minha vida, mas tem 120 mil pessoas que estão me acompanhando e se eu tiver uma atitude incoerente, eu vou colocar toda a minha carreira em risco e eu vou impactar essas pessoas também que acreditaram em mim até agora. Então, a gente faz o que a gente ensina, né? Respira fundo, se organiza emocionalmente e eu acabei me tornando uma pessoa melhor, porque a única saída com o coaching é você também evoluir junto com seus coaches. Tem uma frase do Mahatma Gandhi que é bem interessante, que condiz muito com o que a gente está falando aqui também, porque ele fala sobre o desejo que ele tem de que as ações dele sejam condizentes com as palavras dele.
Então, não seja aquela coisa meio hipócrita, sabe? Sim. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Yeah. Fica uma coisa meio assim, tá, mas e aí? Né? É meio estranho. Esse é o pior ditado, porque como eu posso acreditar em uma pessoa que não pratica o que prega? Uhum. Todo mundo que está exposto de alguma forma tem uma responsabilidade com o próximo. E o coaching, ele é uma referência também. A primeira sessão a gente faz a roda da vida, a gente fala da importância de todas as áreas. Aí eu termino de fazer a roda da vida, que eu falo da importância de você preservar a sua saúde. A gente tá num café, né? Eu peço um milkshake. Peraí. Isso Cuide é da meio sua saúde, da sua complicado. seu gráfico aqui na alimentação tá ruim. Não, eu cuido bem da minha saúde, vai lá e destrói. Mas enfim, somos seres humanos, estamos Sim. factíveis de fazer isso, né? Mas é sempre bom se policiar quando a gente se expõe como profissional no mercado, a gente tá sempre conectado e as pessoas estão realmente vendo o que a gente faz. Também não é pra simplesmente achar que a gente não pode errar, porque a gente tem que entender de que a gente é dual, né? Tem Sim. uma parte nossa que é muito boa e outra parte que às vezes não é. E beleza. Mas essa apresentação também precisa mostrar os nossos defeitos. No LinkedIn mesmo, em alguns momentos eu falo de coisas que eu já errei, de alguns pontos de vista que eu precisei repensar. Porque se eu me apresento como uma pessoa perfeita, primeiro que tá na cara que eu sou fake, eu não vou me conectar com ninguém. Uhum. Então não tem a menor possibilidade de manter essa congruência que eu falei. Nossa, isso é muito interessante mesmo, né? Bacana. Ô, Kelly, uma coisa também que eu queria te perguntar é a respeito do seu processo, por exemplo, de fazer o Coach Education. O que é o Coach Education? O Coach Education é você explicar o processo de coach para o cliente, né? Porque ninguém... Porque as pessoas Boa parte das não pessoas conhecem. não sabem, né? Então, o que assim, que é. eu trabalho como um consultor de carreira, recolocação profissional, job hunter, headhunter e coach de carreira. E aí já começa uma confusão, né? Ah, você é coach de carreira, eu gostaria que você me ajudasse a me recolocar no mercado. Você fala, não, pera aí, mas vou te explicar. Coach de carreira é isso, consultoria é outra coisa, mentoria é outra coisa. Uhum. E às vezes você sente com seus clientes também que eles estão em fases onde ele precisa de um coach, ou ele precisa de uma mentoria, ou fases onde ele precisa de um outro processo, talvez até um outro profissional. Sim. E como é que você vê isso? Bom, o profissional mais fácil de identificar quando um cliente está com algum quadro de tristeza intensa é o psicólogo. Então, a primeira coisa É o falar, Dani. É o Dani. Olha, eu posso ajudar, mas fala primeiro com o Dani que... Mas, em alguns casos, o profissional ele já está bastante seguro, ele já sabe o que ele quer e ele simplesmente precisa trabalhar a imagem, ele precisa melhorar o LinkedIn, melhorar o currículo, se apresentar melhor numa entrevista. Nesse caso, uma consultoria de carreira vai ser mais rápida e eu vou poder te ajudar nessa construção de imagem. Quando é alguém que tem uma demanda mais profunda, que precisa se entender, se organizar, administrar o tempo, repensar crenças limitantes, aí sim o coaching ele vai conseguir chegar onde essa pessoa precisa. Em alguns casos, a gente pode sim trabalhar os dois, mas deixando muito claro a separação de um trabalho do outro. Porque durante a consultoria, a minha voz é ativa. Olha, vai ser legal você fazer isso, muda tal coisa. Sim. E quando a gente fala de coaching, não. Qual é a sua verdade? Como eu vou extrair essa verdade de você? Exatamente. Agora, o trabalho de job hunter eu não faço. Então, algumas pessoas vêm até mim com essa demanda, eu digo, olha, como job hunter eu não trabalho. Mas é essa confusão que você falou, que a gente estava falando, que as pessoas não sabem o que é o coaching. E aí nós, como coaching, você que é coach que está nos assistindo, nós temos a obrigação de fazer essa clareza de papéis, como é o nosso trabalho, qual é a nossa responsabilidade e qual o resultado que você tem. E quando você faz isso, o ganho já começa a girar de uma forma diferente. E essas pessoas que a gente consegue contactar, explorar e explicar como funciona, fazer com que eles entendam o processo, fora os clientes que já são pessoas que indicam naturalmente, são replicadores da informação. E aí, óbvio, vai bater de frente com questões que envolvem pessoas que são, sei lá, picaretas, ou que não fazem um trabalho legal, ou que estão lá apenas por ganhar dinheiro. Esse é um ponto que eu acho que é interessante da gente até tomar aqui. Por exemplo, sobre alguns aspectos que vão manter a qualidade do trabalho e, claro, isso vai remeter na sua reputação.
E alguns aspectos que não são interessantes da gente colocar, por exemplo, como, sei lá, isso daqui foi uma coisa que eu que pensei, tirei da minha cabeça, mas não tem embasamento nenhum, fui eu que pensei nisso, e aí eu vou começar a replicar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Esses são, por exemplo, é uma das coisas que eu acredito que, falar, tá, esse daí você tira da onde, meu bem? Né? Fica uma coisa sem embasamento e aí acaba indo para aquelas famosas páginas que ficam falando mal de coaches e etc. Sim. Mas algumas dicas que você poderia dar para as pessoas, para quanto mais ela fazer isso, mais vai gerar, tipo, um trabalho de qualidade de verdade, sabe? Entendi. Bom, o coaching, ele precisa ser isento, então eu não posso receber um coach e já ter um julgamento de valor, porque aquela relação precisa ser de muita confiança. E eu preciso fazer o processo sempre de uma forma muito organizada para a gente também criar um método onde fica muito claro que eu vou fazer as perguntas e eu não posso deixar que ele tenha expectativas de que eu vou resolver a vida dele. Princípio de Pareto, eu vou fazer 20%, mas são os 80% dele que realmente vão fazer a diferença. Perfeito. Então, a gente tem que pontuar desde o começo. Você tem tais objetivos, a gente organiza quais são as evidências que a gente vai ter do sucesso do processo, porque Perfeito. é uma forma de medir os resultados, só que deixando sempre muito claro, depende mais de você do que de mim. Eu vou conduzir com base numa metodologia, mas é você o responsável pela sua vida. E você pode conseguir esse sucesso ou não, dependendo desse trabalho que você vai fazer. Por isso, no final de toda a sessão, eu passo uma atividade para que ele desenvolva. E essa atividade também é um termômetro do comprometimento que ele está tendo. Porque essa atividade sempre vai ter a ver com o objetivo que ele escolheu. Sim, sempre muito alinhado. Legal. Bacana. E com relação, por exemplo, ao pós-processo de coaching, como que você faz? Por exemplo, tem algumas pessoas que fazem outros tipos de processos de coaching amarrados com pacotes. Então, por exemplo, você vai lá, faz um processo de coaching de carreira, por exemplo, e depois você faz um life coach ou vice-versa. Como você faz, por exemplo, para fazer esse acompanhamento dos seus coaches depois que termina um processo? Que seria, vamos dizer assim, você vender um carro e aí você tem o pós-venda, né? Para que você possa manter aquele cliente ativo, conectado contigo. Lógico que as redes sociais facilitam, né? Ajudam nisso. Mas como que você faz para, de repente, entender quais são outras necessidades que esse cara tem e que você vai poder ajudar também? Olha, minha resposta não vai ser muito comercial. Tudo bem. Porque eu entendo Mas assim... ela é verdadeira. Sim. A gente tem um processo com começo, meio e fim. Sim. Então, eu não quero que você dependa de mim a vida toda. Certo. Eu quero que você tenha condições de tocar a sua vida com base em tudo que você aprendeu dentro do nosso processo. Quando você tiver um novo desafio, quando a sua vida passar por uma transformação significativa, ou você precisar resolver em outro ponto, aí você volta para mim e a gente começa do zero um novo processo com outro objetivo. Perfeito. Mas eu não vou falar para você, a gente pode ir fazendo algumas sessões conforme você for precisando, não. Como se fosse uma manutenção, também não faz né? sentido, né? Não faz sentido essa questão. Mas a relação é pra vida, É pra vida, não né? tem como não ser. E as pessoas te acessam o tempo todo. Acessa. No contrato eu falo que quando termina, tá resolvido. Serras. Tudo mentira. É porque, assim, as pessoas que estão nos assistindo, entender também, quando a gente faz um processo de coaching, a gente está conectado com a pessoa, né? Existe uma conexão, porque a história da pessoa, ela se reflete para você e você tenta ajudar ela a conseguir se entender, redirecionar a vida dela conforme ela cria o seu próprio objetivo. E você tem uma conexão e uma confiança que é muito forte. E é o que você disse, as pessoas vão te acessar em todos os momentos, elas vão te buscar. Pela confiança e por saber que você é alguém que vai poder realmente ajudar. Não, e o quanto a gente cresce com eles também. Exatamente. Tanto ouvindo o que eles falam, como até mesmo quando eu preciso elaborar uma pergunta. E muitas vezes eu faço aquela pergunta e eu penso, gente, mas será que eu não tô perguntando para mim também? Exato. Será que eu não tô aprendendo com isso que eu tô passando para ele? Então, é um processo muito rico para ambas as partes. É muito legal. Essa questão é um dos pontos que eu também considero como fundamentais, que tem a ver com a conexão, com o vínculo que é gerado com a pessoa que está ali na nossa frente. E por ser um profissional também como psicólogo, a gente, quando trabalha com a psicoterapia, também existe essa conexão, esse vínculo, mas
é uma situação onde a gente não deve expor algumas questões que são muito pessoais, que é claro que também no coaching também é desse jeito. Só que buscar entender nós como profissionais, onde até que ponto isso é meu, Sim. até que ponto isso é dele. E não misturar as coisas, porque sabe quando aquela coisa assim, eu saí da sessão e aí fico pensando naquele paciente, naquele coaching, e aí, como é que história fica dele, isso né? tudo? O psicólogo, ele chega mais fundo. Sim, mas eu acho que é interessante a gente mostrar para essas pessoas que estão querendo empreender dentro dessa área a importância de se olhar também como profissional e não achar que tudo é do outro. Porque tem muita Sim. coisa nossa envolvida. E quando a gente começa a misturar essas coisas, mora o perigo. Com certeza, porque o tempo todo eu tô ouvindo outra pessoa falando de valores que não são os meus. Uhum. Mas eu preciso respeitar esses valores. Suspender o nosso julgamento e entender de que a vida dele foi regida daquela forma e Sim. sempre deu certo pra ele. E Ou tudo talvez bem. talvez não tenha dado, mas não sou eu que vou falar pra ele que não deu. Ele vai Sim, descobrir isso claro. por conta própria. E essa é onde fica o poder, né, do processo. Porque quando a pessoa descobre por si só de que aquilo tudo é uma bagagem que ela tá carregando que não serve mais, aí ela vai mesmo, tipo, jogar fora aquela bagagem. E aí sim as coisas começam a mudar. Porque se a gente fala assim, olha, joga fora essa bagagem, não serve mais pra você, ela vai começar a se mostrar muito mais resistente e falar, não, agora eu vou carregar de raiva. E vai. Mas isso acontece porque existe a pedagogia e a andragogia. A andragogia é a ciência que estuda como o adulto aprende. Uhum. E o adulto, ele não aceita aprender através de outro adulto. A gente tem uma série de resistências. Porque a gente tem todo o nosso histórico, ninguém está começando agora. Por isso, você precisa tirar do seu coach algo que ele aprenda com ele mesmo, algo que já existe nele. E não falar a sua verdade. Sim. Bom, chegamos ao final do programa. Já foram os 30 minutos. Kelly, eu queria que você desse uma mensagem final para as pessoas, para os profissionais que são coaches e que estão querendo iniciar essa carreira e empreender também. Uma mensagem de entusiasmo, de positivismo e também um ensinamento, né? Porque você trabalhando com isso da forma que a gente conversou lá embaixo também e te olhando nas redes sociais, o seu trabalho é muito rico. Parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, quero dizer para quem tem esse sonho, primeiro para acreditar. Se você tem essa missão de mudar a vida de pessoas, se você quer contribuir, não deixa para amanhã. Faça agora a sua missão, estude bastante, mas também não pense que você precisa fazer todos os cursos do mundo para começar a trabalhar. Então, acredite em você, não abandone os resultados, não abandone as pessoas e se joga. É isso aí. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter vindo. Obrigado, Kelly. Obrigada. E é isso aí, galera. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigado, Dani. Obrigado, Pazotto. Valeu. Vamos aterrissar a nossa nave Falcon. Lembrando mais uma vez, pessoal das redes sociais, Rádio Geek BR, @Rádio Geek BR, hashtag Geek ao vivo. E também radiogeek.com.br e o nosso canal no YouTube, o @Rádio Geek Brasil. Lembre-se de assinar o canal, cliquem no sininho, dê um like e compartilhem, ok? Galera, até semana que vem. Obrigado. Fui. Tchau, tchau. Bye. Tchau.